Estão chamando o Kim de xenofones. Meus amigos, ontem eu falei pra vocês, momento fofoca da... Porque é fofoca da eleição, Riso? Fofoca das eleições 2026? Quero. Momento fofoca das eleições 2026, vamos lá. Ontem eu falei pra vocês, tá, que havia um franco processo de recuperação da candidatura Tarcísio, tá, por parte do homem mais poderoso da economia brasileira, chamado... André? Esteves, do BTG Pactual. Hoje, curiosamente, né, o Galípolo, que pra quem não sabe tá no BC, Banco Central, Presidente do Banco Central. que é o presidente do Banco Central, ele foi hoje, né, despachar com o chefe. Ou não é? Opa! Precisa saber o que vai fazer com o chefe. Das 10 às 11 da manhã, audiência com André Esteves, chairman e sócio sênior do BTG Pactual, no Banco Central, para tratar de assuntos institucionais, tá? Eu sou muito curioso, o Riso, que a reunião foi na sede do BTG, na sede do Banco Central, tá, de São Paulo. E aí ele recebe o André. O André teve em Brasília 2 vezes semana passada. Agora encontra com o cara que foi, Riso? Você viu que vai encontrar ele de tarde também, né? Não vi. Ah, meu Deus. Desculpa. À tarde ele foi encontrar o segundo empresário mais poderoso do Brasil. Tá chegando agora, tá chegando agora. Aqui, Agora, tá rolando... 8 minutos vai chegar. Tá chegando. Galípolo vai até lá. A audiência com Joesley Mendonça Batista, acionista da JF Investimentos, no Banco Central em São Paulo, para tratar de assuntos institucionais. Sempre os assuntos são institucionais. Né? Basicamente, o Banco Central recebeu 2 dos empresários mais influentes e politicamente complicados do Brasil, tá? Já só faltava assim. Agora, das 18 às 19 horas, Rubens Ometo chega para reunião, né? Aí ele fecha o pacote. O que mostra que o Banco Central toma decisões assim, de maneira fria, calculada, sem influência externa. Até para a gente entender que as decisões de juros no Brasil são, sim, alvo de pressão política. E isso meio que todo mundo sabe que decisões do Copom e boa parte da política financeira, monetária do Brasil são tomadas de acordo com o interesse dos bancões e alguns poucos grandes empresários, tá? Eu entrego aqui, eu concedo essa pra turma do Ciro, tá? Porque a turma do Ciro diz muito o seguinte, no fundo tem uma máfia que controla os juros no Brasil. Uma turma fechada, eles já conseguem saber qual vão ser os juros futuros, certo? Só de saber quais são os juros futuros você já faz preço. Você entende, Riso? Uhum. Só de saber a expectativa do que acontecer, você já tá ficando multibilionário só com cheirinho. Então tem uma turma que vive disso. E, naturalmente, para um universo rentista, né, que beneficia justamente esse bloco, é muito bom o Brasil assim. É curioso, tá? Eu soube disso com um amigo nosso, um grande amigo que veio me visitar essa semana. Pegue as 15 maiores empresas dos Estados Unidos. Você vai entender o que é esse rentismo, né? Pegue as 15 maiores empresas dos Estados Unidos. La família, é todo, la família. Vamos lá. 15 maiores empresas americanas, vamos lá. Põe na tela, vamos... Em o quê? Em valor de mercado? Valor de mercado. Em valor de mercado. Pode ser às 9? Pode ser, às 9, vamos lá. Primeiro, Apple, tecnologia. Segundo, Microsoft, tecnologia. Terceiro, Nvidia, tecnologia. Quarto, Amazon, tecnologia. Quinto, Google, tecnologia. Sexto, Meta, tecnologia. Sétimo, Berkshire Hathaway, que é um fundo hedge do Warren Buffett, né? Certo. Não é um banco, é um fundo. Oitavo, Tesla, do Elon Musk. Rapidinho, a Berkshire Hathaway, as maiores ações desse fundo são Apple, Microsoft, Nvidia, blá blá blá. Só pra completar, né? Tá. Oitavo, Tesla, do Elon Musk, tecnologia e manufatura. Nono, Broadcom, que é infraestrutura de semicondutores. Ok, tecnologia, vamos botar aí, tá? Cadê os bancos? Agora vai do Brasil. Maiores empresas do Brasil em valor de mercado pela Forbes. Vamos lá. Primeiro é uma estatal. Eita. Segundo, um banco.
Terceira é uma ex-estatal. Quarto, a Ambev. Quinto, a WEG. Sexto, um banco. Sétimo, um banco. Oitavo, um banco. Nono, um banco. Décimo, um banco. Vocês entendem que num país de rentismo, o topo da cadeia alimentar é ocupado por bancos? Entende isso, né, Riso? Sim. É claro. Portanto, os melhores quadros, os melhores salários serão pagos em bancos. Ou você vai para uma estatal. Entendam, é uma estatal que conta com um monopólio, no mínimo um monopólio de mercado aqui no Brasil, que é a Petrobras. Volta ali pra gente subir. A Ambev é uma super empresa. A Ambev e a Vale são duas super empresas. Uma foi privatizada. WEG é uma super empresa. E aí é só banco dali pra baixo. Aí depois basta ter uma concessão de telefônica ali, com o regime oligopólio, uma ex-estatal, né? Foi privatizado, estatal, foi, mas tem ainda 40 e tantos por cento de estatal aí. Aí a Redditor é um grupo, vamos dizer, de saúde. A Sabesp, que é uma estatal privatizada, e a B3... Estatal também? Então, dá pra entender assim que o mercado brasileiro é um mercado muito diferente. É um mercado em que o rentismo faz... Não é que ele faz sentido, o rentismo faz política pra estar na posição que tá. E naturalmente essas pessoas se colocam nessa posição de poder e isso pressupõe agenda política. Isso eu entrego pra turma cirista, tá? Isso aqui eu entrego, a pressão política. Tanto que, assim, minha posição, entretanto, eu acho que é um imperativo não só mexer nos juros, mas mexer os juros baseado na queda na trajetória de subida dos gastos públicos. Ponto. E que vai ter uma briga política muito dura com isso. E nem digo que os caras não pensem assim também. É que eu acho que a gente é bem mais agressivo nisso. E nós seremos muito mais agressivos nisso. A gente tá vendo na Argentina um ajuste, só pra vocês entenderem. Um ajuste na casa dos 4 a 5% do PIB. Não sei se vocês viram isso. O ajuste na Argentina, assim, não é 4 a 5% do orçamento. Eles estão falando do PIB. O ajuste no argentino foi uma coisa colossal. Tá? E a gente já está assistindo um processo de recuperação da Argentina. Foi uma escolha geracional que os argentinos fizeram. Né? Aqui mexer nesse rentismo faz parte. E aí o que eu estou falando do rentismo? Quando a gente pega que o presidente do Banco Central tá lá na agenda de reuniões dele com empresários que vivem de crony capitalism, que são os empresários que vivem de compadrio, de amizades e tal, essa história não vai se alterar tão fácil. Tá? Essa história não vai se alterar tão fácil. Pessoal, like na live, se inscreva no canal. Renan, 4 horas só pra te avisar que você tem mais 20 minutos de live apenas porque você tem que ir embora depois. Uhum. Sim. Bora. Olha, até subiu a audiência a gente falando desse assunto, né? Trazendo alguns bastidores também desse jogo de Brasília, deixa eu só comentar, tá? Eu não digo que a candidatura do Tarcísio subiu no telhado novamente, tá? Também não digo que ela tá na UTI. A candidatura do Tarcísio está na seguinte situação. A candidatura do Tarcísio estava andando de carro. O carro dela era um... Me fala um carro médio hoje, eu tô muito por fora do mercado automotivo. Um carro médio? Um carro médio, sim. A candidatura do Tarcísio estava dirigindo um... HB20? Ainda existe o HB20? Existe. Tava de HB20. Ela bateu forte. Ela bateu forte numa caminhonete. Bateu. Tom! Um choque. Deu uma capotada. A candidatura sobrevive. Está no hospital, em recuperação. Dá pra botar vivo pra andar novamente, entendeu? Mas não tá naquela maravilha. Então a candidatura não tá na UTI, a candidatura não tá morrendo, mas a candidatura sofreu um baque, tá? Que fez com que os agentes começassem a imaginar outras coisas. Hoje tem gente falando seriamente, tá? Que nessa superdivisão o candidato seria o Ratinho com o Zema de vice, tá sabendo disso? Não soube isso. Possibilidade Ratinho com o Zema de vice. Inclusive os dois, reparem, estão fazendo agendas, né? O Ratinho cedeu o Paulo Eduardo Martins para ser candidato ao governo do Paraná pelo Novo, como um prêmio dessa aproximação com o Zema. Olha que interessante. Enquanto os dois ficam indo nos mesmos participações horríveis, aliás. Aliás, eu pergunto pra vocês, assim, né? Eu não me coloco como candidato de nada. Quem sou eu? Eu sou um Zé Mané, descabelado, faz uma live com um trench coat aqui, né, ucraniano.
Mas assim, minhas participações, as coisas que eu falo nesse podcast é bem melhor do que esse desses caras, não é, Rizão? Assim, eu não quero me achar, pelo amor de quem dera, o grande Zemo, um super herdeiro que fala igual o Chico Bento, mas eu vejo, já tem nada, sai nada ali desses caras. Sai nada, viu a fala do Ratinho, tem que imitar as coisas que eu falo. Né? Eu fico olhando ali e tal, meu Deus do céu. Hã? Ai, você é muito mais inteligente, Renan. Então, assim, o que tá rolando? A candidatura Tarcísio, ela tá viva ainda, não tá na UTI, mas não passa por um bom momento. E a informação que eu tenho, bastidor quente, é que no seio do bolsonarismo, eles não querem mais ele de candidato. Então, Dedé quer mais do que nunca, STF quer, bancos em geral querem, Ciro Nogueira e Centrão quer, entendeu, Riso? Entendi. Mas Jair e companhia não querem mais. Eles não confiam, não tratam ele como cumpridor e acham que nessa crise recente, nesse surto de antipatriotismo do senhor Eduardo Bolsonaro, eles acham que o comportamento do Tarcísio foi dúbio. E este é o termo usado por eles. Eles acham que o Tarcísio é dúbio. Dúbio. E que o comportamento dúbio adotado por eles será mantido e repetido e transformado em certeza de traição na hora que ele não precise mais dos Bolsonaro. Jogo pra vocês. Digite 1 se você acha que Tarcísio trairá os Bolsonaro em algum momento, ou 2 se você acha que ele vai se manter leal até o fim. Tá? Eu tenho minha opinião. Eu vou dar uma dica pra vocês. A pessoa que se mantém permanentemente submissa a você, sem dar mostras de uma posição de apoio que é altiva e não submissa, e que discorda de você para te melhorar, esta pessoa não quer o seu bem e vai querer se livrar de você na hora certa. Quem gosta de você de verdade se preocupa com você até quando você tá errando. Quem tá te usando vai ir lá, te segue nos erros e vai seguindo até você cair no precipício e ele tomar teu lugar. Entendeu? Me parece ser esse o caminho da maior parte dos bolsonaristas. Tá? Então, no bolsonarismo a desconfiança é concreta, a desconfiança é real e o feeling, a intuição deles está batendo. O lance, que é o que me parece que é a construção do sistema em volta do Tarcísio, o lance é tentar compensar tudo isso com a força bruta da máquina do Centrão e de um convencimento ao Bolsonaro. Apoia o Tarcísio, só que você não tem outra opção e a vida vai seguir. Mas, né? Bom, o problema não é nosso, tá? Definitivamente, este problema não é nosso, tá? Nós estamos fazendo nossa lição de casa, nosso partido tá seguindo, tá crescendo, a vida tá subindo e vamos que vamos, meus amigos. Temos mais novidades aí, senhor Rafael Almeida Riso? Sabe disso hoje? Eu gostaria de que você desse uma reagida a ela. Isto aí, amigos, isso é perseguição pura e simples. Vocês estão vendo as notícias recentes, né, que o Tribunal Superior do Trabalho quer fazer uma área especial nos aeroportos para que os ministros e os juízes, né, não precisem se identificar com a plebe, né? Eu gosto muito que a Justiça do Trabalho, ela agora põe um slogan lá. Eu passei na frente do prédio em Brasil, tinha um slogan, que é o Tribunal da Justiça Social. Então a Justiça do Trabalho faz justiça social. O que eu achei maravilhoso é a ideia de entregar justamente, nós vamos fazer justiça social através da infâmia e da quebra dos contratos, porque você quebra os vínculos de confiança nas relações contratuais para equiparar, né, as pessoas através daquilo que eles chamam de justiça social. Eu já vi juízes trabalhistas falarem isso, que a justiça do trabalho é um instrumento de enfrentamento ao capitalismo, que você, né, vamos dizer, você pode punir a mais uma empresa e premiar mais o cara numa decisão injusta, né, e aí você, né, vai desconstruindo esse capitalismo pernicioso, né? Você faz justiça social. Eu adorei o termo. Só que eles fazem justiça social enquanto se afastam do social, criando para eles próprios uma área social apartada do povo dentro de aeroportos. Que legal! Esse é o Tribunal Superior do Trabalho. Vocês sabiam que se a gente eliminasse
a Justiça do Trabalho como um todo. À época ela gastava 17 milhões. Esse número deve ter aumentado para pelo menos 22 bilhões. Esse número deve ter aumentado para pelo menos uns 22, 23 bi hoje, tá? O Riso pode checar, mas com certeza deve ter chegado perto de 20 bi no mínimo, tá? Quanto custa a Justiça do Trabalho no orçamento nacional? Isto é um valor maior do que as indenizações trabalhistas, tá? Que são homologadas aí todos os anos. Portanto, era mais fácil só jogar pro direito civil e eliminar esses 20 bilhões de gasto inútil que nós temos. Isso é 2013, né? Então, Cresceu 10 bi entre 13 e 23. Então hoje está em 23 bilhões. 23 bilhões. Ó, Conforme falado. você viu que eu tô decorando vários números aí de orçamento, né? É bom que você decore, assim. Às vezes você precisa falar em umas entrevistas, umas mas não é? sabatinas, uns debates. Quem reparou que o Renan está um pouquinho mais de números? Eu não era muito dessa coisa. Eu sabia, assim, o entendimento geral dos dados. Sempre sabe decorar. Agora, como eu tô indo um monte de podcast, eu tô tendo que decorar uns numerozinhos aí pra... Até pra não falar besteira, né?